Auditório, programa de entrevistas alargadas na Rádio Cultural de Cerveira. Política, sociedade e instituições. Quinta-feira às 21h30, com reposição à sexta-feira às 11 da manhã e ao domingo ao meio-dia. O convidado desta semana é Rui Lobo, empresário cerveirense. Auditório, um programa conduzido por Rui Vaz, carpinteiro. Rui Lobo é meu convidado de hoje em auditório, nasceu em Luanda, veio muito jovem para Portugal, Vila Nova de Cerveira concretamente, com a família, instalou-se, cresceu, estudou, licenciou-se, entrou no mercado de trabalho, é casado, tem uma filha, Rui Lobo é engenheiro químico. A vida como é que começou? Bem, primeiro que tudo, uma saudação especial aqui a todo o auditório da Rádio de Cerveira e também dar as felicitações a todas estas pessoas que colaboram nesta rádio, na tua pessoa e especialmente a ti, porque és uma pessoa que tens uma paixão por esta rádio e por este serviço que vocês prestam a toda a comunidade, não é? Isto é de enaltecer numa altura em que as pessoas são cada vez mais egocêntricas, que somos todos triturados por uma máquina que pensamos muito em nós e pouco nos outros. Muito obrigado. Pronto, isto é para começar. Bem, como é que as coisas se passaram? Pronto, eu apareço aqui em Cerveira, obra do acaso, por assim dizer, fruto de uma descolonização que não foi tão exemplar como devia ter sido. Nós éramos filhos de um simples funcionário público que, devido a uma guerra civil, tivemos que ser evacuados para Portugal. Passamos 2 anos em Lisboa, em condições duras, que só quem as viveu as consegue descrever e como essas condições marcaram a minha vida e a das pessoas que estiveram nelas, a viver 2 anos em hotéis, sem condições de intimidade, muito expostos uns aos outros e muito influenciáveis uns com os outros, mas que pronto, são fases que que nos enriquecem também, que têm outra parte, não é, que nos enriquecem. E, entretanto, o meu pai realmente acaba por encontrar um emprego na função pública que não tinha a ver com o emprego que ele tinha, que era em Valença, como secretário lá da escola. Aí, por obras do acaso, conheceu o Sr. Joaquim, que é o marido da Dona Ofélia, que também trabalhava na escola e, pronto, ficou um bocado sensibilizado com a situação da família e sabia que em Vila Nova de Cerveira ia haver umas casas, não é, para distribuir, e fez com que o meu pai concorresse a essas casas. Pronto, olha, a casa saiu, a primeira casa de suplente que havia de reserva saiu e foi assim, por esta obra do destino, que aparecemos em Vila Nova de Cerveira em princípios de janeiro de 78. Pronto, e por aqui criamos raízes, criamos amigos, uma história muito curiosa. Logo no primeiro dia que chegamos, com todas as imbambas às costas, colocamos as coisas, chegamos ao bairro, começamos a subir as coisas e estavam uns miúdos a jogar futebol, pronto, que eram os Cabrais, o Caetano, e vêm eles todos à volta de nós e dizem assim: vocês sabem jogar futebol? Pronto, está bem, a gente montou as imbambas, logo seguido que veíamos cá para baixo, passado meia hora já estávamos a jogar futebol com eles. Pronto, é aquelas imagens que nos marcam para toda a vida, não é? Chegamos a um local, não sabemos como é que nos vamos relacionar e tal, chegamos com a mobília toda, montamos a mobília para cima, mas já estão ali os gajos todos a ajudar e a dizer: mas vocês sabem jogar futebol? Pronto, começamos logo a jogar futebol no bairro das Veigas. Assim que nós surgimos aqui em Cerveira. Em Vila Nova de Cerveira. Depois o Lobo veio estudar, naturalmente, foi, até tenho conhecimento pessoal, um aluno fabuloso até ao final do curso, e estudou em Vila Nova de Cerveira, depois no Liceu Viana do Castelo e depois no Porto em Engenharia Química. Todo este processo foi ótimo, foi sempre um percurso estudantil extraordinário. E como é que entras no mercado de trabalho? No mercado de trabalho? Bem, eu no ano em que me formei, na altura que me formei, é em temos de tratar por tu, porque não temos outra forma. Nós somos por tu, não temos outra aqui forma. Não há formalidade nenhuma. Eu também sou uma pessoa muito pouco formal, como toda a gente sabe, não é? Isso mesmo. Pronto, então, eu formo-me em 1988,
há uma altura de um grande crescimento económico, estávamos na época pós-Cavaco Silva, pronto, todo o país a fervilhar economicamente, muitos subsídios a virem, e naquela altura o emprego era relativamente fácil, havia uma sede de quadros, e pronto, eu ainda não tinha a última nota lançada, já tinha o último exame feito, e já estava a trabalhar, em agosto, não tive férias, comecei logo a trabalhar. Pronto, comecei a trabalhar numa indústria de calçado, em Guimarães, propriamente entre o Porto e Guimarães, que tinha a sede no Porto e tinha a empresa, a fábrica em Guimarães, e depois, pronto, tive lá algum tempo, e depois fui para outra empresa têxtil, que era uma grande empresa têxtil, a Coelima. Não tiveste a dificuldade em ser a dificuldade Não, nesses anos não havia dificuldade nenhuma, havia muita procura e praticamente todas as pessoas arranjaram emprego imediatamente. Pronto, e depois fui estava em Guimarães, que tive uma proposta da Coelima, que era uma grande têxtil, pronto, apanhei ali uma altura de começar a haver crise na indústria têxtil, reestruturações, downsizings, e pronto, aproveitei depois uma oportunidade que me surgiu também por acaso, daquelas conversas, por acaso que houve entre o falecido pai da Raquel e o senhor Carlos Guerreiro, que me encontrou, sou Telmo, e que me encontrou e que disse que se não conhecia o rapaz, e ele disse que eu conheço o rapaz, para ir para a fábrica, e foi assim que eu entrei na fábrica onde estou até hoje. A fábrica que o Rui Lobo está é a da Oreca, já lá vamos falar da Oreca. De qualquer forma, e falamos até já, sendo o Rui Lobo engenheiro químico, a proposta era efetivamente ir para a Doreca, e a Doreca é de facto uma empresa de sucesso, criada também, colaborada pelo Rui Lobo, que agora tem 2 polos, está em São Bento e está na zona industrial de Fumariz. E como é que entra na Doreca e o que é que foste efetivamente fazer para a Doreca? Pronto, eu entro na Doreca, como eu disse, pronto, através de uma conversa que aconteceu entre o Sr. Telmo e o Sr. Carlos Guerreiro, que na altura era sócio da Doreca, e eu, pronto, fui para a Doreca, era uma empresa pequena, que fazia já artigos de decoração automóvel, e fui para responsável de produção, pronto. Era essa a função que eu tinha. Com o teu curso? Não tinha, por assim dizer, a ver com o meu curso nessa primeira fase de trabalho, embora tivesse ali alguma química, algumas tintas, algumas situações, mas pronto, tinha a ver com a engenharia em si, e aprendi muito nesses primeiros anos, aprendi muito, principalmente com gente que já tinha alguma experiência industrial, não é? Alguns que estavam lá com mais idade, que me ajudaram e que me transmitiram muito saber. O objetivo desta nossa conversa em auditório é exatamente trazer o engenheiro Rui Lobo como empresário de sucesso noutro concelho, neste caso concreto em Paredes de Coura. Sei perfeitamente e sabemos que tem sido agraciado, sobretudo pela autarquia de Paredes de Coura, quer neste, quer noutros mandatos. Como é que, entretanto, desenvolves o trabalho na Doreca e consegues chegar, efetivamente, a diretor-geral desta empresa? Foi um trabalho por assim dizer, de formiguinha, não é? Isto é um trabalho que se faz com entrega, com paixão, e sabendo esperar os momentos, não é? As coisas foram acontecendo, portanto, as coisas foram acontecendo de uma forma natural, não é? Portanto, eu fui apanhando cada vez mais conhecimento, não é? Fui integrando processos dos quais eu era o responsável pela sua integração e, naturalmente, pronto, no mundo é assim, quem tem a informação é quem comanda, por assim dizer, é quem é o líder, não é? E foste, entretanto, introduzindo-te e foste... hoje é sócio, obviamente, sim, desta empresa. Foste convidado ou tu próprio é que foste, entretanto, feito propostas para que assim Não, fosse? As coisas nasceram de forma natural, portanto, eu fui ganhando alguma preponderância na empresa, não é? E as coisas aconteceram de forma natural, as pessoas que estavam lá estavam a ficar com a idade e era necessário também ir arranjando um líder
que fosse surgindo, não é? E fui eu, ou seja, depois também houve outras situações que se desencadearam por situações de negócios que fizemos que não correram bem e problemas sócios, pronto, que fez com que este movimento, que já era uma coisa natural, se acelerasse um bocadinho mais. Pronto, não foi uma coisa natural. Foi uma coisa natural, porque, pronto, era eu que estava naquela posição, se não poderia ser de outra maneira. Paredes de Coura foi considerada, ou neste momento, num determinado momento, um conselho, mesmo, e isso podes falar, um conselho que normalmente reivindica, obviamente, acessos e não os tem. Entretanto, foi construída uma zona industrial onde também não tinha acessos, já os tem. Foram os empresários, porque entretanto a Doureca tem sede principal em São Bento, depois passa para Formariz. Tu, como empresário, e entretanto começaste a ter um papel preponderante na Doureca, reivindicaste isto também na Câmara, em Paredes de Coura, para que depois houvesse... Vamos lá ver, a minha relação com a Câmara sempre foi muito próxima, ou seja, e muito franca e muito aberta. Já eu era com o antigo Presidente, mas é muito mais com o atual Presidente e com a atual variação. Portanto, nós trabalhamos em prol também do Conselho, eu, a empresa e eles também, a variação e o Presidente, e temos trabalhado juntos e temos conseguido muita coisa juntos. Eu estou-lhes muito agradecidos, porque sempre que há qualquer impedimento, qualquer situação, eles estão sempre prontos para ir onde é preciso ir para resolver situações que aconteçam. Não foi o risco quando foi instalada a zona industrial em Formariz, sem acessos em condições para a zona industrial? No princípio não havia acessos. Sim, mas pronto... Já quando nós fomos para lá, quando nós estávamos a construir, portanto, os acessos foram melhorados. Quando nós vamos já instalar lá, os acessos já estão como estão hoje. Pronto. Pois há outros acessos, não é? Acessos que nós reivindicamos há muito tempo, nós os empresários, nós os autarcas de Coura, que é uma estrada que permita circular a mercadoria como deve ser. A Doureca é um registro de uma empresa e dedica-se concretamente a quê? Portanto, nós fazemos decoração automóvel, peças para decorar os carros, por assim dizer, emblemas, também algumas peças dos interiores dos carros. Portanto, esse é o nosso posicionamento no mercado. Neste momento, entre São Bento e Formariz, a Doureca em si, quantos trabalhadores tem? Neste momento, 350 trabalhadores. Quantos? 350. Eu sei que o Rui Lobo, sendo de Vila Nova de Cerveira, tem sempre algum cuidado também em quando lhe surge alguém a precisar de trabalho, que seja do Conselho de Cerveira, tem sempre alguma atenção por essa matéria? Sim, de Cerveira ou de Paredes de Coura, porque são as localidades mais próximas, não é? Mas eu ia falar disso exatamente. Eu e a empresa temos sempre um cuidado de tentar privilegiar o acesso à empresa das pessoas do Conselho, não é? Pronto, e principalmente eu faço-me valer um bocadinho, portanto, desde que tomei o cargo de diretor-geral dos conhecimentos que eu tenho, das amizades que eu tenho, é assim, é uma das formas, não é? Para arranjar pessoas de que eu preciso. Falo contigo, falo com as pessoas da Câmara, se quer Cerveira, quer de Coura, dizer assim, olha, conheces alguém deste perfil ou daquele, porque a mim está difícil. Porque é um dos grandes problemas que temos hoje na indústria em Portugal, e sobretudo aqui nesta zona, que é ter gente qualificada ou que esteja mais ou menos qualificada para que depois já possamos formar e fazer uma posição dentro da empresa. É um bocadinho difícil porque, pronto, o mercado está em alta, as pessoas têm muitas ofertas, preferem ficar, vão estudar para o Porto, preferem ficar no Porto, preferem ficar em Lisboa, que vir aqui para esta maravilhosa terra que nós tanto gostamos e sabemos que temos uma sorte imensa de conseguir viver aqui, não é? Eles às vezes não têm essa percepção, não é? Mas pronto, nós sabemos que eu
sou uma pessoa que tem mundo e sei que Sim. e sei que encontrar um sítio como este que nós temos aqui. Tu percorres o mundo mesmo. Eu percorro o mundo, tenho mundo, não é? Encontrar um sítio como este é muito difícil, muito difícil. Com todas as condições que nós aqui temos, nós temos uma bênção tremenda de estar a viver num sítio como este. Nós e aqui em Cerveira. Quando falas de sítio como este, falas desta zona. Porque a pergunta que eu tinha a colocar exatamente é como tu vieste para Cerveira e já explicaste como é que vieste para Cerveira, construíste uma casa em Vila Nova de Cerveira, trabalhas em Paredes de Coura, és um empresário de sucesso, nunca te lembraste de viver em Paredes de Coura? Não, porque pronto, as coisas aconteceram assim, eu já, portanto, tinha feito a decisão de construir em Cerveira antes de ter chegado à posição que cheguei, não é? Pronto, aconteceram assim, e também, pronto, eu sou uma pessoa que gosto, pronto, como nasci em África, fiquei sempre com esta sensação de horizontes amplos e, por exemplo, eu preciso de sentir a água perto. Preciso sentir o rio, sentir o mar, e Coura não, nesse aspecto não, pronto, eu gosto de pesca, e Coura tem aquele rio mais pequeno, não é bem a mesma coisa, mas pronto, também a decisão não foi muito por aí, foi uma decisão que já estava tomada, não é? Já estava tomada antes de eu ter a posição que tenho, não é? Já tinha construído a casa. Pronto. Sendo, e tu és também, naturalmente, um dos responsáveis por isto, Paredes de Coura, num determinado tempo, as empresas Paredes de Coura foram consideradas e tiveram um registro da maior exportação no distrito de Viana do Castelo. Do crescimento sim. A que se deve a ti, naturalmente, e a outros colegas teus de outras empresas? Sim, ou também ao município? Deve-se muito a várias questões. É lógico que nós, como a Doreca, pronto, em 5 anos a Doreca quase triplicou, não, mais que triplicou a faturação que tinha, não é? E triplicou, e mais que triplicou o número de empregados em 5 anos. Pronto, isso também já dá uma ideia do crescimento que houve e da contribuição da Doreca para isso. Mas, pronto, houve também, com a entrada desta nova variação e presidência, houve outro tipo de ações, não é? Que levaram à implementação de, principalmente, uma grande unidade em Paredes de Coura que também está a contribuir muito para o crescimento e para a taxa de desemprego que há neste momento em Paredes de Coura, que é baixíssima também. Neste momento, por exemplo, esta é a questão, às vezes as pessoas dizem que não têm trabalho. No caso concreto e pela tua responsabilidade, em Paredes de Coura, há falta de emprego? Ou não? Em Paredes de Coura, nesta altura... A tua empresa é de Paredes de Coura? Sim, nesta altura começa a ser um bocado difícil arranjar pessoas para trabalhar. Não tanto como em Cerveira, mas começa a ser um bocadinho difícil. Eu posso dizer que, por exemplo, vamos falar de há 4 anos atrás, se eu precisasse de 20 pessoas, demorava-me 15 dias a recrutá-las. Hoje, se eu precisar de 20 pessoas, bem que precisarei de 2 meses para as ter. Porque as pessoas não querem trabalhar em fábricas? Não, porque as pessoas estão empregadas. Desse tipo de horário? Porque as pessoas estão empregadas. Estão empregadas. Exatamente. Pronto, e nós conseguimos ter ainda, porque temos alguma diferenciação em relação a alguns empregos que ainda existem, não é? Pronto. Somos gente tida que trata bem as pessoas, pronto, e isso chama um pouco as pessoas, por isso é que as pessoas que nós contratamos quase sempre vêm de outras empresas, não é? Porque não há gente disponível assim, neste momento. Por isso é que eu digo, quando a gente agora precisa de 20 pessoas, demoramos mais a tê-las do que há 4 anos atrás. Rui Lobo, engenheiro químico, quando acabou a faculdade, que objetivo tinha para o futuro? Era uma empresa como a Doreca ou era outro trabalho, outra empresa? Não, por acaso eu não tinha construído assim grandes sonhos a nível do que é a empresa, não é? Como um jovem, como as pessoas me conhecem naquela altura, pronto, era uma pessoa que pensava que podia mudar o mundo, não é? E depois que podia fazer a revolução no mundo, mas depois fui adaptando-me às circunstâncias reais da vida e fui fazendo a minha revolução, a revolução possível, não é?
pronto, as coisas, como eu digo, foram aparecendo de forma natural e fui realizando as coisas. Pronto, também, acho que também no meio disto tudo também não há sucesso sem sorte, não é? Também tive sorte, mas também tive muito trabalho e tenho muita paixão, ou seja, também eu por sorte, com a minha formação de engenheiro químico, por sorte, com trabalho e com paixão, consegui ter um trabalho que gosto muito dele, ou seja, um trabalho que tem a ver com a minha vocação ao início, não é? Que é a engenharia química. Pensaste ser homem de gabinete? Não, nunca, e nunca serei. Nunca serei. E devido às minhas funções, cada vez sou mais chamado a esse tipo de funções, burocráticas e tal, e pronto, arrelia-me imenso, não é? Mas tem que ser, não é? Tem que ser. Mas alguma vez haverá possibilidades, por exemplo, sendo tu de Cerveira, a teres uma delegação da Dorec no Conselho de Cerveira? É uma das coisas que eu já pensei muitas vezes, pronto, como marca da minha vida, não é? Acabar por fazer alguma coisa em Cerveira, porque é um concelho a quem eu tenho uma ligação muito forte, também a tenho a Paredes de Coura, ao longo de todos estes anos, a minha relação com Cerveira e Coura é igual, não é? Mas como em Coura já fiz alguma coisa, entre aspas, fizemos, não é? Gostaria, por acaso gostava, era daquelas coisas que está no coração, não é? De conseguir deixar uma marca também em Cerveira, mas sempre uma marca daquelas marcas diferentes, portanto, a pensar diferente, não uma coisa como as que temos lá em Coura, mas algo que tenha uma marca minha própria, que, pronto, do meu sentido de ver as coisas, que tem muito a ver com sustentabilidade. Ou seja, hoje em dia temos toda a gente empregada, com emprego, toda a gente, podemos dizer, em Cerveira e em Coura, mas não estamos a olhar para a sustentabilidade desses trabalhos, e é nessa ótica que eu falo. Gostaria de fazer uma coisa diferente, com outro tipo de indústrias mais sustentáveis. Não é aquela indústria que se mexe consoante o custo da mão de obra, por exemplo, não é? Mais aquela indústria que está baseada na... Tentar fazer em Cerveira era algo ligado ao Doreca ou uma coisa de novo? Não, poderia até ser algo ligado ao Doreca ou alguma coisa de novo, mas que fosse completamente diferente e que não tivesse tão exposta a circunstâncias económicas de, por exemplo, o valor da mão de obra, não é? Ou seja, que tivesse muito mais incorporado o valor de conhecimento. Sendo tu um homem, eu conheço-te bem, portanto, culto, inteligente e empreendedor, e normalmente isto, quando se tem algum sucesso, sobretudo empresarial, os políticos tentam chamar essa gente para a área política. Alguma vez alguém chamou para a área política? Alguma vez te entusiasmou essa área? Ora, conta lá. Não, por acaso não é uma área que me entusiasme muito, ou mesmo nada, por assim dizer, não é? É lógico que em determinadas alturas da vida nós temos que dizer presente, e eu disse presente, principalmente numa altura em que realmente, falar aqui em Cerveira, era necessário ter uma posição, não é? Achei que era necessário dar a cara e dizer de que lado eu estava e definir uma posição. Nesse momento, vieram ter comigo também, já deviam saber, acho que já sabiam mais ou menos quais eram os meus pensamentos, não é? E eu achei que naquele momento devia dizer que sim, não é? Devia dizer que sim, por muitas razões, muitas das quais porque eu estive a educar uma filha, e era essa minha filha que tinha todos os valores que eu lhe incuti e que me dizia: paizinho, isto não pode ser assim. Ela com 14 anos, pai, não pode ser assim. Portanto, e tudo isso me levou a tomar naquele momento uma posição que a tomei e que a tomarei de futuro, se for o caso também de a tomar. Ou seja, não sou
ativo, mas passivo também não sou. Quando há que tomar uma posição e há que dar a cara a dizer basta, e depois este caminho não é o caminho correto, aqui estarei para o fazer. Mas tu serias homem para deixar uma empresa, no caso concreto a tua empresa, para abarcares um lugar político, por exemplo, em Coura ou em Cerveira? Não. Não me vejo nessas situações, não. Eu, como eu digo, eu gostaria de fazer algo diferente. Ao terminar a minha carreira profissional, não tenho grandes ambições, gostaria de fazer algo diferente, algo com uma incorporação tecnológica de conhecimento grande, não é? E ir gozar um bocadinho, porque já trabalhei muito. És muito Seja, e não convém, convém também gozar um bocadinho, não é? Se eu digo isto frontalmente a todas as pessoas, não tenho apego nenhum ao poder. E as pessoas que trabalham comigo sabem. Uma pessoa aberta que o conhecimento, que as pessoas quiserem absorver o meu conhecimento estão ao meu lado e absorvem-no todo, que eu não guardo nada. Ou seja, eu gosto de ensinar, gosto de compartilhar, gosto de discutir com as pessoas e de fazer caminhos em conjunto. E chega um dia que nós também temos que saber dar um passo atrás, não é? E eu tenho isso muito claro, ou seja, que chega o dia. Eu acho que já fiz alguma coisinha, não é? Que chega o dia em que eu tenho que dar um passo atrás para outro avançar, não tenho problema nenhum disso. Não sou daquelas pessoas obcecadas pelo poder, que não sabem o que é que vão fazer em casa, que não têm que fazer. Não, eu encontrarei, isso a mim não me preocupa, encontrarei o que fazer. Para mim não é importante os almoços, como as jantaradas das empresas, eu os evito, porque não é daquelas coisas que eu gosto. Gosto mais de estar com uns amigos, fazer assim, umas festas, uma brincadeira, do que estar a fazer aqueles almoços de empresas que se faziam antes, agora já não se fazem também tanto, não é? Porque também a própria dinâmica da empresa impede que se façam, não é? Tu estás na casa dos 50 anos, tens uma filha que está em medicina. Estou em medicina, sim. Exatamente. E está muito bem, tanto quanto sei. E disseste numa altura, isto não é confidência, que se hoje estás também a trabalhar da forma que estás, na empresa que estás e queres naturalmente conquistar, também tem um bocado a ver para que a tua filha sinta um bocado do que tu tens feito ao longo da tua carreira, mas ainda obviamente ainda és muito novo para pensares num dia de outra coisa. O que eu queria e especificamente falar é que há empresários que estão no ativo e que entretanto se separam ou saem da atividade profissional para agarrar um cargo político. Sim, eu percebi. Não, mas não é a minha intenção. Não é a tua intenção. Mas como é que tu vês já agora, e vamos falar de Cerveira e de Coura, e estás perfeitamente integrado, eu sei, como é que tu vês atualmente o poder político em Vila Nova de Cerveira, como é que vês também a empresa de Coura? O empresário, obviamente. Se calhar em Cerveira mais como cidadão. Não, mas sim, eu conheço as duas realidades. Pronto, em Cerveira há uma dinâmica que já foi criada há muitos anos, não é? Devido, portanto, à situação geográfica que havia, à proximidade da Citroën de Vigo. Pronto, já nos finais dos anos 80, quando eu tenho a licenciatura, já tenho uma oportunidade de vir trabalhar para a Cerveira, mas não chego a vir trabalhar, depois tenho uma segunda que também não chego a vir, que é quando começam a criar as primeiras empresas aqui em Cerveira, que foi a Dalfi e a Antolin. Portanto, isto já é obra já do tempo do Germano, presidente Germano Cantinho, não é? Portanto, isto já é uma coisa que já vem de lá de trás, não é? Feito, vamos dizer, as coisas foram melhorando, mas também ainda não estamos como devíamos estar, não é? Os parques industriais são os que são, há 30 anos atrás eram assim, agora são melhores um bocadinho, mas há boas empresas, não é? Sim, mas há boas empresas, mas para o empresário continua a ser o cabo das tormentas ir para uma zona industrial, porque as infraestruturas praticamente não existem, não é? Não é como uma zona industrial de uma Alemanha em que está tudo, sabe o que é que se pode lá implantar, agora, tem os acessos. Sejam ou foram durante muito tempo as melhores, ou das melhores do Distrito de Vila do Castelo. Sim, mas o que eu estou a dizer é
as zonas industriais e os enquadramentos legais que as empresas têm que ter em Portugal é muito difícil, é uma carga burocrática tremenda, os licenciamentos são muito difíceis, embora já fomos melhorando muita coisa, nos últimos anos a parte burocrática tem evoluído, portanto a parte política está mais atenta a esses pormenores, começa a tentar corrigir esses excessos burocráticos, mas pronto, ainda temos muito desfazamento entre o que se pede, não é, para um empresário e o que já devia de estar instalado, não é? Porque depois o empresário pensa, tinha aqui um terreno barato, mas depois o que tem que fazer para estar de acordo com o que é exigido legalmente acaba por não ser assim tão barato. Mas pronto, tudo isto foi em cerveja, principalmente, que historicamente tem mais anos, foi uma coisa que foi evoluindo, a situação geográfica era privilegiada, os presidentes foram dando o espaço, não é? Possibilitando a ser simbólico que as fábricas tivessem o espaço, e foi uma coisa emprego, para que houvesse emprego e para que houvesse, um dinamismo económico que hoje em dia o Conselho de Cerveira é o concelho com maior rendimento per capita do distrito de Viana, ou é Viana, ou depois só Cerveira. Portanto, isto é uma coisa que foi muito boa para o concelho, não é? As pessoas foi-se adquirindo. E em Coura a coisa andou um bocadinho mais atrasada, começou agora mais nos últimos anos, mas rapidamente eles conseguiram. As cerveiras, Coura está a ficar com os níveis de emprego de cerveira e vai atingi-los, não vai demorar muito tempo. É portanto, continuar a reivindicar os acessos. Sim. E vocês, empresários, têm colaborado com a Câmara? Sim, temos colaborado com a Câmara nesse sentido e temos puxado a Câmara para também continuar a fazer as pressões que se têm que fazer para que a gente consiga ter esta situação resolvida, não é? E pronto, e tem sido assim. Agora, o que eu digo, é que depois, a minha visão e que eu compartilho com os autarcas de Cerveira e com os autarcas de Coura fizemos todos este caminho que temos, que conseguimos fazer, que tenhamos uma população com rendimentos, que as pessoas vivem completamente diferente do que viviam há 30 anos atrás, que não tem medida nenhuma, não é? Pronto, isto foi um caminho que se percorreu, que em Coura está-se a percorrer de uma forma muito rápida, mas que temos que começar a olhar um bocadinho, como eu disse há bocado, para a sustentabilidade destes empregos, não é? Que não sejam empregos baseados na mão de obra barata, não é? Portanto, temos que começar agora a ser um bocadinho seletivos no tipo de indústria que queremos aqui para o futuro, porque podemos correr o risco de ter problemas, não é? Se uma empresa de 700 pessoas ativa uma deslocalização, é um problemão, não é? Portanto, acho que temos que ter um bocadinho um pensamento para diante, não é? Para a sustentabilidade e para prever situações que podem vir a acontecer. Quando se fala de ordenados mínimos, há tempos li uma entrevista que tu deste, dizendo que a Doureca já nem precisa disto porque, entretanto, já paga 600 euros. Nós pagamos sempre mais que o ordenado mínimo já há muitos anos. Ou seja, acho que a minha visão das coisas é que as pessoas devem ser premiadas pelo trabalho que fazem, sem distorcer muito o mercado, porque nós também estamos inseridos no mercado. Mas também não faz muito sentido o empresário estar à espera que lhe fixem não, acho que a empresa podendo dar mais, desde que não esteja a distorcer o mercado, não é? Que o deve dar, e nós fazemos já há alguns anos, estamos sempre nitidamente acima do salário mínimo. E quando se fala, por exemplo, em valorizar os trabalhadores, não só no salário, mas também em prémios, isto facilita a vida da empresa e digamos, e o trabalho... Sim, faz um bocadinho que as pessoas sintam, e não é só a parte salarial, não é? Porque nós temos
temos tido, como tu sabes, temos sido reconhecidos com vários prémios a nível nacional. Em 2016 fomos agraciados pela PME Excelência, que era a PME analisadas em várias vertentes, tinha melhor performance, e nós, dentro de 1000 e tal empresas, 1000 e tal PMEs, fomos a número 1. Pronto, e quando temos esses tipos de resultados, eu olho para as pessoas que estão connosco e vemos que elas sentem orgulho. Saem essas notícias na televisão, no jornal, os trabalhadores começam a mandar mensagens. Pronto, é um vestir a camisola. As coisas não é só o prémio, não é só o fator económico, é um bocadinho as pessoas sentirem que fazem parte, não é? Que fazem parte e que são tidas como essa parte também. Pronto, temos a parte do salarial, pronto, que é uma parte, a parte dos prémios, que a empresa dá lucro, chega-se ao fim do ano, distribui-se também prémios às pessoas. Temos seguros de saúde. Tentamos fazer um bocado diferente dentro das possibilidades que temos, e dentro também do que as pessoas têm dado aos sócios também, não é? Porque os sócios não é, mas as pessoas também têm dado, não é? E sempre que as coisas são nestes dois sentidos, acho que as coisas caminham bem. O vosso maior mercado de clientes está em que área, em que zona? Vamos lá ver, nós trabalhamos essencialmente para as construtoras de automóvel francesas, porque o grupo é francês, pronto, há sempre aquelas coisas, e para a Fiat, portanto, as francesas, a Citroën, Peugeot, Renault, o universo Renault e Dacia, a Fiat, e depois temos um bocadinho com todas elas, e trabalhamos também bastante para o que nós chamamos um first supplier, que é a TRW, e são assim os nossos maiores clientes, são esses. Geograficamente é Espanha, é França, é Itália, são os principais mercados que temos. Quando percorres o mundo, naturalmente na procura de clientes também, e com fornecedores, naturalmente, que diferenças entendes entre as nossas áreas empresariais no vosso setor e as outras, o apoio que há, sobretudo, às empresas dos outros países e ao nosso país? Bem, nós, em Portugal, temos tido um conjunto de apoios muito importantes. Alguns desses apoios vieram em alturas que as empresas não tinham músculo para suportar a outra parte que faltava ao apoio para conseguir fazer o projeto, não é? Mas foram apoios muito importantes. Agora falamos, parece que há uma unanimidade de falar mal do Sócrates. Uhum. Mas a verdade seja dita, o Sócrates montou uma operação que num primeiro momento de crise salvou a banca e salvou as empresas. Tem essa noção? Sim. E depois foram criados outros programas que têm ajudado as empresas que sobreviveram à crise de 2008, não é? Os CRENs, os 2020, são programas essenciais para o desenvolvimento da indústria em Portugal nos últimos anos. São medidas muito boas. A esse nível, não há país que nos faça concorrência a nível dos apoios que se têm tido, não há. Depois, há outro tipo de situações, como as que se vivem na Alemanha, que são completamente diferentes das que se vivem em Portugal. Um empresário na Alemanha, para montar uma empresa, vai para um parque industrial que sabe perfeitamente o que pode fazer, e a carga burocrática é completamente diferente. Mas eu costumo dizer que quando eu ando pelo mundo, digo a toda a gente, ou seja, a gente aprende sempre, mas tenho muito orgulho em o que nós, portugueses, muitas vezes isolados, nós estamos ali no monte, isolados do mundo, conseguimos desenvolver uma tecnologia de novo entre aspas, pouca gente a tinha, e conseguimos estar ao nível dos alemães trabalhando sozinhos, ou seja,
indo fazendo o conhecimento passo a passo nós mesmos. E um dia saímos, por circunstâncias que depois podemos abordar, porque também não saímos muito, começamos a visitar outras empresas e eu assim, pá, isto afinal não está assim tão mal, até estamos melhor que estes gajos aqui e tal. Isso dá um orgulho, não é? Diz assim, eu afinal ali no meio da montanha, em Portugal, com os portuguesitos, pá, com o que temos, com o pessoal que às vezes nunca trabalhou, com gente que nem é engenheiro químico, que é engenheiro agrícola e que a gente transforma em forma e conseguimos estar ao nível desta gente, não é? Também tem a ver com os trabalhadores do querer fazer... Sim, com o querer fazer, de sentirem que são bem tratados, sentirem-se que fazem parte. Isso tudo também é uma relação de proximidade que as pessoas conhecem e sabem com quem estão a trabalhar, é uma filosofia também que se tenta implementar, não é? Pronto, é um bocadinho... nós agora estamos numa fase de crescimento, pronto, não é fácil manter este tipo de trabalho que temos, este trabalho de proximidade, porque é diferente serem 100 de serem 350, mas é importante que a gente consiga manter esta proximidade para que as pessoas sintam que fazem parte. O objetivo hoje é trazer aqui Rui Lobo, engenheiro químico, empresário relativamente jovem, e de Vila Nova, e é de Vila Nova Cerveira. Foi exatamente isto, e até porque no princípio da nossa conversa percebeu-se que Rui Lobo veio de Angola, andou pelos sítios que entretanto identificou e de repente é hoje um empresário de sucesso. Rui Lobo, numa final de conversa, porque isto é uma conversa, que sinais deixarias aos jovens que entretanto iniciam a sua carreira, ainda não profissional, mas na faculdade e depois para o futuro profissional? Que conselhos eu dou? Que tentem fazer as coisas paulatinamente, que tentem aprender o máximo que possam aprender, sobretudo que quando entrem no mercado de trabalho que tenham a humildade para aprender, que é muito importante, porque às vezes quando somos jovens cometemos o erro que sabemos tudo de coisas novas, mas não temos a experiência. E eu na vida tive muitos casos e tive a sorte de me aproximar de gente com mais idade e de saber fazer essa aproximação, que isto também depende de cada um de nós, de saber fazer essa aproximação, ter a humildade de fazer essa aproximação, porque o que ganhamos é muito, e saber transversal, não é só saber técnico, não é? É tu teres um colega que te ensina técnica e que te ensina vida. Isso é muito, muito importante. E como eu digo, o dinheiro não é tudo. Quando nós trabalhamos com paixão, quando nós temos um objetivo na vida, ele virá por si. Mais tarde ou mais cedo, eu digo que ele virá. Se as pessoas trabalham para ele, não é? Com esta humildade de trabalhar, de saber escutar, para depois mais tarde conseguir ter todo este background que permite ser um líder natural, não um líder imposto. Tu és um líder natural? Eu acho que sim, que sou um líder natural. Acho que sim, sou um líder natural. Rui Lobo, engenheiro químico, empresário, foi um prazer ter-te aqui no meu auditório. Ok, foi um prazer também para mim e volto às palavras que comecei a entrevista. Tenho muita admiração pelas pessoas que, como vós, estão no associativismo nestes tempos tão egocêntricos. Ok? Um abraço. Ok, um abraço, Rui. Auditório, programa de entrevistas alargadas na Rádio Cultural de Cerveira. Política, sociedade e instituições. Quinta-feira às 21h30, com reposição à sexta-feira às 11 da manhã e ao domingo ao meio-dia. O convidado desta semana é Rui Lobo, empresário cerveirense.
Auditório, um programa conduzido por Rui Vaz Carpinteiro.